autolavagem cerebral. A ideia soa intensa, não é? Talvez até um pouco perigosa, mas e se for exatamente o contrário? E se for, na verdade, a ferramenta mais poderosa que existe para desmontar aquela versão de nós que, sinceramente, já não nos serve mais? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Um método para uma mudança, olha, tão profunda que em poucos meses é possível tornar-se irreconhecível. Então fica a pergunta: será que é mesmo possível uma pessoa transformar-se por completo em, sei lá, apenas alguns meses? Parece coisa de filme, né? Mas a fonte que inspira esta análise não só diz que sim, que é totalmente possível, como ainda apresenta um caminho bem claro, um processo passo a passo para deixar para trás quem se foi e finalmente construir quem se quer ser. Ok, primeiro vamos alinhar as expectativas sobre este termo. Quando a gente fala em lavagem cerebral, aqui, esqueçam toda a conotação negativa. A nossa versão é um ato de libertação. Pensem nisto mais como uma desintoxicação mental, sabem? O trabalho aqui é identificar e, literalmente, eliminar aquelas crenças que nos foram vendidas a vida toda. Aquelas ideias que, sem a gente nem perceber, acabaram por virar as grades da nossa própria prisão. O objetivo, então, não é ser programado por outra pessoa, é retomar o controle da nossa própria programação. E vamos ser sinceros, este processo de lavagem cerebral já acontece. Acontece com todos nós, todos os dias, queiramos ou não. Desde que nascemos, somos, pensem nisto, bombardeados por sugestões. O mundo à nossa volta está constantemente a dizer-nos quem devemos ser, o que devemos querer e, principalmente, do que não somos capazes. E a gente absorve tudo, na maioria das vezes sem filtro nenhum. Olha, e aqui temos um exemplo perfeito do poder que uma única frase pode ter. O autor da nossa fonte conta uma história pessoal. Ele estava lá no exame de condução e um tipo ao lado vira-se e diz: "Ninguém passa no exame de moto aqui." Uma sugestão negativa, vinda do nada, de um estranho, e quase que se tornava a realidade dele. Mas o detalhe fascinante, a melhor parte da história, é esta. A profecia só se cumpriu para quem a disse. Só o tal tipo é que reprovou. Isto é incrível. Mostra o quão rápido as palavras de outra pessoa podem tentar definir o nosso mundo, não é? E o ponto-chave aqui é este, é a grande lição. Quando alguém diz, a vida é muito difícil ou isso aí é impossível de conseguir, essa pessoa não está a descrever o mundo como ele é, ela está a descrever o seu mundo. No fundo é uma confissão das próprias limitações. A realidade que cada um vive é, na verdade, um espelho direto do que se passa dentro da sua mente. Ok? Mas de onde é que vêm estas ideias que nos moldam tanto? Bem, a análise aponta para 3 canais principais. Primeiro, temos a cultura, com C maiúsculo, o nível macro, que define as regras gerais do jogo para toda a gente. Depois, no nível mais próximo, temos a família e as figuras de autoridade. São eles que nos dão o nosso guião mais pessoal. E o resultado de tudo isto? O indivíduo, nós, o produto final de toda essa programação. E esta tabela ilustra isso de uma forma genial. Parem para pensar. Na música popular, quantas vezes é que a mensagem é amar é sofrer? A gente ouve aquilo vezes sem conta e, sem perceber, começa a esperar que as relações sejam mesmo dolorosas. Ou então os programas de TV com prémios e sorteios. A mensagem que fica é que o sucesso é algo que a gente recebe, que é dado por um sistema, não algo que se cria. E a escola? Que é recompensa quem se integra, quem não se destaca muito, ensinando que o nosso valor depende sempre da permissão, da validação dos outros. São mensagens super subtis, mas estão lá, constantemente. Certo, agora vamos um nível mais fundo nisto tudo. A nossa mente não é só uma esponja passiva que absorve informação. Nada disso. Ela é um agente ativo e, acreditem, tem uma missão principal. Procurar lá fora, no mundo real, provas que confirmem as crenças que já estão instaladas cá dentro. E esta frase é mesmo o coração de toda a ideia. Existe um esforço inconsciente, constante, invisível, para fazer com que o mundo lá fora se encaixe naquilo em que já se acredita cá dentro. É que a nossa mente não gosta muito de contradições. Então, em vez de mudar o mapa mental que ela tem, ela tenta, à força, fazer com que o mundo se pareça com esse mapa. E na prática, o ciclo é este. Se uma pessoa acredita que o amor é doloroso, a mente dela vai procurar, quase como um ímã, parceiros que confirmem exatamente isso. Pessoas que são instáveis, indisponíveis. Se a crença é dinheiro é difícil de ganhar, a mente vai encontrar maneiras de sabotar oportunidades financeiras ou simplesmente nem as vai ver.
Se a crença for "eu não sou inteligente", a pessoa vai procrastinar na hora de aprender, vai evitar desafios. É um sistema de autoconfirmação que funciona em piloto automático. Ok, então o diagnóstico está feito. Já percebemos que esta programação inconsciente existe e é super poderosa. Mas calma, a boa notícia, e é uma ótima notícia, é que não temos de ser vítimas disto para sempre. É possível passar de programado a programador. E a nossa fonte propõe uma estrutura bem clara, com 4 pilares, para fazer exatamente essa transição. Então, este é o mapa para uma nova realidade. O primeiro passo, escolher as sugestões. É tornar-se um verdadeiro segurança à porta da própria mente, a decidir conscientemente que ideias e informações podem entrar. O segundo, remodelar as crenças. É o trabalho ativo de definir, ok, o que é que eu quero acreditar sobre dinheiro, sobre relações, sobre a minha capacidade. O terceiro, e talvez o mais crucial de todos, redefinir a autoimagem, cancelar sistematicamente a identidade antiga e construir uma nova, tijolo a tijolo, através da repetição. E por último, o quarto pilar, gerir o ambiente. É aprender a proteger-se mentalmente da programação negativa que vem de fora. E atenção, este ponto é absolutamente fundamental. A mudança não vem só de um esforço forçado. Tentar mudar só com força de vontade é como tentar empurrar um carro sem combustível. Cansa e não leva a lado nenhum. A mudança real, aquela que fica, vem da repetição e da criação de um novo padrão. Vem de criar novos hábitos, novas rotinas. É a repetição consistente de pequenas ações que estão alinhadas com essa nova identidade que se quer construir. Certo, mas e as pessoas à nossa volta? Aquelas que estão presas na sua própria programação negativa. O que fazemos com elas? Bem, aqui entra uma ideia muito poderosa, quase um paradoxo. É que condenar essas pessoas, julgá-las, criticá-las, só serve para nos condenar a nós mesmos. Porquê? Porque ao reagir e condenar o programa do outro, estamos a reforçar a nossa própria programação de conflito e reação. Estamos, no fundo, a validar a ideia de que somos todos apenas programas. Então, qual é a melhor forma de lidar com um ambiente negativo? A resposta é distanciar-se mentalmente. É olhar para a negatividade de outra pessoa e perceber que as palavras dela não são sobre nós, são sobre o programa dela. É compreender que o que ela diz é apenas uma revelação do seu próprio software interno, das suas próprias limitações. Não é um ataque pessoal, é só uma transmissão de programação dela. E nós não somos obrigados a sintonizar essa frequência. E com isto, chegamos à grande conclusão. A ideia que amarra tudo isto. O mundo que vemos não é uma coisa fixa ou objetiva que simplesmente acontece. Não. A realidade que cada um de nós experiencia é um espelho, um reflexo perfeito do nosso próprio universo interior. E a transformação deste universo pode começar com uma coisa ridiculamente pequena, uma única decisão, uma pequena ação. Pode ser a decisão de ir dar um passeio, de ler um livro, de cumprimentar alguém. Cada uma destas pequenas decisões, quando repetida, pode modificar todo o universo de possibilidades. Não é só uma ação, é como se fosse um voto a favor de uma nova realidade. É uma nova instrução que damos para que o mundo nos espelhe de volta algo diferente. No final de contas, a conclusão é esta, e é inescapável. O mundo é como é porque cada um de nós é como é. A responsabilidade é radical, é total. Se o mundo à nossa volta parece hostil, é porque existe alguma hostilidade dentro de nós. Se parece cheio de oportunidades, é porque a nossa mente está aberta a elas. A experiência do mundo é basicamente um sintoma do nosso estado interior. E a análise deixa-nos com esta pergunta final. Agora que se sabe que cada um é o arquiteto da sua própria realidade, a questão já não é sobre as circunstâncias lá fora. A questão passa a ser uma escolha, uma decisão consciente. Então, a pergunta é: quem é que se vai decidir ser?